E qual é o desafio dessa profissão, hein, doutora Rita? Eu diria assim que a medicina nos dias atuais é realmente um desafio, né? Acho que além de ser um casamento que a gente tem com a medicina, quando a gente decide estudar medicina, que é complexo, porque a gente vai ter que se dedicar ao resto da vida. Mas nos dias de hoje, o que eu diria assim que o mais difícil, isso é bom, por um lado, para o paciente, para o médico, a informação está muito rápida, a evolução está muito rápida. E isso a gente passou recentemente agora com a pandemia do Covid, né? As informações que não são adequadas. Então, eu diria que hoje o maior desafio é esse, assim, a gente buscar as informações que são adequadas. Dentro do meio médico, a gente tem os sites que são confiáveis, mas para a população, acho que o complexo maior é realmente essa informação muito rápida e muitas vezes não confiável, que o médico tem no momento que tu tem o paciente que tirar essas informações que não são as confiáveis, né? Doutora Rita, semana passada a gente conversou aqui com professores, o dia do professor também dia 15, e uma professora disse o seguinte: quer ser professor, seja estudante, sempre. Uhum, Médico sim. também tem que ser assim, quer dizer que independente de qual especialidade, tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre se informando, sempre se atualizando? Exatamente, assim, a medicina está mudando muito rápido. A oncologia, por exemplo, do que da época que eu me formei, que fazem 20 anos para agora, mudou completamente. Então, tem novos estudos, novos medicamentos, novos tratamentos, e que se a gente não está atualizado no dia a dia, realmente a gente acaba fazendo tratamentos que já são ultrapassados, né? Por isso que hoje em dia na medicina tu tem um especialista de mão, tu tem um especialista de ombro, porque a evolução está sendo tão grande que a gente não consegue ser o especialista global, né? Porque as particularidades são muito grandes. É o Mas isso genérico, né? O médico genérico não dá, quer dizer, tem, mas assim, tem, é importante, né, para estar lá na base, para dar orientação e para depois conseguir encaminhar para o especialista. Então, ele é super importante, mas realmente numa avaliação inicial, porque hoje a evolução está tão grande dos tratamentos que a gente está dividindo as especialidades. eu até achei estranho, porque esse dia eu ando muito, com 53 anos, eu ando muito em consultórios médicos ultimamente, né? E aí, hérnia de disco, cara, foi um médico, doutor Pancera. Problema do joelho, foi outro médico. Enfim, as questões, o que era uma vez, vai no médico só que ele resolve tudo, hoje tem essa Isso, coisa. isso. É, Exatamente porque as técnicas, por exemplo, para operar uma hérnia de disco, os tratamentos mudaram muito, cirurgias para ombro, para joelho, mudou muito. Então não tem como o médico ser o especialista em tudo, né? Quer fazer a cirurgia da melhor forma, tu vai ter que possivelmente só operar ombro, só operar hérnia. eu assisti, doutora Rita, uma aula sua pelo YouTube a respeito do câncer de pele, né? Uhum, E daí outubro, rosa, novembro, azul, dezembro, laranja. Se a gente pesquisar, é tudo prevenção e tudo tem diagnóstico precoce. Tudo tem diagnóstico exato. precoce. E a senhora falou, desculpe lhe chamar de senhora, a senhora é muito jovem, mas Não, enfim, é a questão do médico. A senhora falou o seguinte: olha, tem que passar por várias coisas. Começa na UBS, passa por. E às vezes esse processo é muito demorado. exato. Na verdade, isso não só para o tumor de pele, né? É assim, a gente tem visto um aumento muito crescente do número de casos de câncer, né? E esse aumento, existe uma expectativa que até 2040 a gente pode ter um aumento em 50% do número de casos novos de todas as neoplasias. Agora a gente está no outubro rosa, próstata, melanoma, mas o principal é o diagnóstico precoce. Então, primeiro é o paciente se conhecer, né, ver, notar alguma alteração no seu organismo, falando em pele, notou alguma alteração de uma lesão, buscar o atendimento, ir lá na UBS e depois procurar o especialista, né? Mas, infelizmente, pela nossa população e pelo nosso sistema único, geralmente a gente acaba tendo atraso realmente nos diagnósticos por causa do sistema, pela dificuldade em se ter acesso aos exames e aos especialistas. E tu vê que nessa. Infelizmente, ainda hoje o diagnóstico é avançado na maior parte das doenças. É verdade, porque assim, me chamou a atenção essa fala, né? A importância
da unidade básica de saúde, das UBS. Isso. Quer dizer, é ali que começa, procura a UBS. Bom, depois vai indo, vai indo, vai indo. Em alguns casos, quando tu chega no especialista lá, na Unacom, por exemplo, pô, já se passou 6, 7 meses, 8 meses. Exato. E isso para um tumor, por exemplo, que é a minha especialidade, é muito tempo, né? Porque o diagnóstico já surge, quando a gente tem o diagnóstico, essa doença já está no organismo há muitos anos, né? Geralmente, o tumor não se desenvolve do dia para a noite. O diagnóstico que ele é rápido, né? Mas todo o tempo, realmente, ele é precioso. Por isso que é importante, assim, a medicina de prevenção, né? Que começa no paciente, na orientação que o paciente se conheça, sabe o que tem que procurar, e realmente nos médicos do sistema básico, né? Os clínicos gerais, para tentar fazer esse rastreamento e tentar encaminhar o quanto antes os pacientes para o especialista. E isso quando estou falando em sistema público, mas isso acontece também no sistema particular, nos planos, em alguns Exato, planos, isso né? No sistema de saúde global. Sistema de saúde. No sistema de saúde global. Nós estamos no Outubro Rosa, na questão do câncer de mama, e os ouvintes aqui perguntam, e também há uma dúvida, a gente sempre fala nas mulheres no câncer de mama. É raro, mas câncer de mama dá em homens também, né? Existe, assim, uma pequena porcentagem, se a gente pegar todas as neoplasias de mama, menos de 5% acontecem em homem. Mas, geralmente, quando a gente tem história familiar de tumores, que são aquelas síndromes hereditárias, as mutações que passam de geração em geração, é frequente ter câncer de mama em homem, né? Então, câncer de mama em homem, o homem é mais fácil, às vezes, o diagnóstico, porque ele consegue detectar alteração mais precoce na glândula mamária, que é menor, mas a gente tem que chamar atenção. Se teve alguma alteração, o homem tem que procurar auxílio, porque pode ter câncer de mama em homem. Eu vi que em 2019 teve quase 227 homens que morreram de câncer de mama. Exatamente, porque geralmente o que acontece, às vezes, por falta de conhecimento, achando que isso não pode acontecer no homem, esse diagnóstico ele pode ser tardio. E aí, quando é diagnosticado, a gente já tem doença avançada. Porque, embora a gente tenha evolução em todas as formas de tratamento hoje em dia, o mais importante para a cura do câncer em geral é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo eu diagnosticar, mais fácil vai ser o tratamento e maior a chance curativa do paciente. Agora tem todos os, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Laranja, enfim, são campanhas de prevenção. Mas o que precisaria mais para alertar as pessoas, doutora Rita? Assim, a gente está também, de novo, né, numa cidade, numa região em que a gente tem acesso mais fácil ao sistema de saúde, seja pelo SUS, seja pelo convênio. Mas, por exemplo, a nível de Brasil, o INCA, do 100% de número de mamografias que eles oferecem anualmente, cerca de 60% dos pedidos são realizados. Então, existe número de exames, mas as pessoas às vezes não procuram o atendimento, né? O que o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele preconiza é a mamografia a partir dos 50 anos. Aqui na região, a Secretaria de Saúde, já há alguns anos, por ver que a gente tem câncer de mama em pessoas, em mulheres jovens, eles preconizam a partir dos 40 anos, que é o que a Sociedade de Masto e Oncologia preconiza, começar de forma mais precoce. Então, embora a gente tenha um número de casos grandes na região, a gente tem um sistema de saúde que nos facilita. Então, acho que ainda é o alerta à população que tem que procurar o atendimento. Porque existem muitas pessoas que têm medo, o medo de fazer os exames e o medo de achar, né? Mas não é o exame que vai originar a doença, o exame vai fazer com que, se essa doença exista, a gente diagnostique de forma precoce. Então, eu acho que esses Outubro Rosa, esses meses, eles servem assim, para chamar a atenção que a gente tem que buscar e fazer o exame. Porque ainda tem muita gente que não busca o exame por medo ou, às vezes, por falta de acesso que pode acontecer. Então, se a gente pudesse recomendar aos gestores públicos, por exemplo, a gastar uma verba de comunicação que abusem e que gastem em campanhas de prevenção, né? Exatamente, campanhas de prevenção, e não só para câncer de mama, né? Pra A gente fala na mulher, tem câncer de colo de útero, o homem de próstata, a gente tem câncer de intestino,
que é uma neoplasia que está aumentando muito, tanto em homem quanto mulheres, e a gente pode fazer prevenção fazendo exames, colonoscopia de forma mais precoce. Então, realmente o ideal é fazer assim, campanhas para a população, porque grande parte, até a gente teve um evento semana passada pelo Outubro Rosa, e das 3 pacientes que estavam dando o seu depoimento, as 3 pacientes que perceberam a lesão, o nódulo na mama, a palpação. Então, essa questão da mulher, do homem, se conhecer o corpo e se diagnosticar, detectar alguma alteração, procurar atendimento. Então, acho que o sistema de saúde tem que oferecer os exames, mas a gente tem realmente que orientar a população que busque esses exames, que é um direito, e sempre que tem alteração, buscar realmente essa investigação. Eu sempre ouço isso, às vezes as pessoas, mas tem que ir no SUS, mas no SUS, não, mas tem um monte, tem várias coisas que o SUS oferece e as pessoas não acessam por desconhecimento realmente. Exato, né? Exato, e assim, aqui na cidade a gente tem acesso a partir dos 40 anos de mamografia, que Brasil afora a gente não tem isso, então o acesso ele existe, o que a gente tem é que buscar. Pode, às vezes, demorar, mas se tu fizer anualmente, a gente não vai ter esse problema. O problema é aquela mulher que não fez há 5 anos e que quer fazer e vai ver que demora. Agora, se a gente faz como é recomendado, o fluxo ele anda. Doutora Rita, o que nós temos de sinais assim, para o futuro, em termos de prevenção ao câncer de todos os tipos? O que a gente tem, assim, possivelmente nos próximos anos, talvez em 10 a 20 anos, a gente vai ter exames de sangue que hoje em dia são utilizados em algumas doenças para tentar detectar células tumorais no sangue e fazer o diagnóstico precoce. Então, existem várias pesquisas nessa linha que talvez daqui a alguns anos, com o exame de sangue, a gente vai conseguir ver, no exame de sangue daquele paciente, sugere que possa ter câncer de estômago, né? E aí a gente vai fazer os exames para diagnosticar precoce. Enquanto o que a gente tem é novos métodos diagnósticos, exames de imagem, novos tratamentos, e o que a gente tem, principalmente dentro da oncologia, é uma individualização dos tratamentos. Hoje, dentro do câncer de mama, por exemplo, existem vários tipos de câncer de mama, e que com os exames que a gente tem, às vezes genéticos, biologia molecular, a gente consegue identificar o melhor tratamento e personalizar o tratamento do paciente. Mas para um futuro, como prevenção, talvez a gente vai ter esse exame de sangue que vai conseguir nos diagnosticar de forma precoce. Doutora Rita, para encerrar, a senhora falou no rastreamento, já funciona a questão da mamografia de rastreamento? O Ministério da Saúde está sugerindo de 50 a 69 anos esse rastreamento a cada 2 anos. Isso é o que é preconizado pelo Instituto Nacional do Câncer, né? Mas o que a gente tem evidência é que a partir dos 40 anos a gente tem o benefício para rastrear, porque exatamente por isso, rastrear é diagnóstico precoce, e diagnóstico precoce aumenta a chance curativa. Caxias do Sul, o que a Secretaria da Saúde fornece a partir dos 40 anos. Então, a gente está um pouquinho na frente do resto do país em relação a isso. Mas exatamente o que o INCA, quando ele estabelece essas diretrizes, é tendo o Brasil continental, né? O que talvez para nós é fácil, na Amazônia, para te fazer uma mamografia, os pacientes têm que pegar barco, viajar, então o acesso é mais difícil. Então, talvez, possivelmente por isso, essas diretrizes são diferentes.